Turminha, vamos a mais uma aula. Nessa aula iremos corrigir a atividade da semana passada. Então vamos lá dar início à primeira questão, matemática, página 217. Então vamos lá. A primeira questão diz assim: verifique se a sequência de números. Aí temos sequência 2, 5 e 10 é inversamente proporcional à sequência 15, 6 e 3. Para verificar de uma maneira bem simples se uma sequência de número é inversamente a outra sequência de número, basta você multiplicar o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo e terceiro com o terceiro. Se o valor der um valor igual, você pode falar que a sequência é inversamente proporcional. Então, como assim, professor? Então, ó, 2 vezes 15 foi igual a 5 vezes 6, e se for igual a 10 vezes 3. Quando eu vou efetuar essa multiplicação aí, esses valores aqui derem iguais, eu afirmo que a sequência é inversamente proporcional. Se der algum valor aqui diferente, você fala que a sequência não é inversamente proporcional. Então vamos lá verificar, ó. Multiplicando primeiro com o primeiro, então 2 vezes 15, 30. Segundo com o segundo, ó. 5 com 6, 5 vezes 6, 30 também. E 10 vezes 3, 30 também. Então, como os valores aqui são todos iguais, então essa sequência aqui ela é inversamente proporcional. Bora lá, segunda questão. Ele pede para a gente verificar. Verifique se os números 1, 3 e 4 é inversamente proporcional a 12, 4 e 3. Vou fazer a mesma operação, primeiro com o primeiro, então vamos lá, ó. 1 vezes 12, então 1 vezes 12, tem que ser igual a 3 vezes 4, que tem que ser igual a 4 vezes 3. Efetuando aqui 1 vezes 12, 12. 3 vezes 4, 12 também. E 4 vezes 3, 12 também. Então, todos os valores aqui são iguais. Então, essa sequência é inversamente proporcional. Vamos lá. Página 218 agora. Página 218. Primeira questão. Ele diz assim: dois números x e y são diretamente proporcionais a 4 e 6. Então, x e y são diretamente proporcionais a 4 e 6. Calcule o valor de x e de y. Calcule x e y, sabendo-se que a soma de x mais y é igual, ou seja, é o dobro de x mais 1. Então, é o dobro de x mais 1. Então, novamente, ele deu dois números, x e y, eles são diretamente proporcionais a 4 e 6. Ele quer que a gente calcule x e y, sabendo que x mais y é a soma de x mais y, é o dobro de x mais 1. Então, o dobro de x é 2 vezes x mais 1. Então, ele quer que a gente encontre o valor de x e de y. Para a gente fazer essa questão de uma fórmula bem simples, eu vou encontrar a constante de proporcionalidade. Então, eu vou chamar aqui, ó, constante
constante de proporcionalidade. Para que serve essa constante? Para a gente encontrar o valor de x e de y com essa constante. Então, essa constante de proporcionalidade, eu vou chamar ela aqui de K. Que essa constante é K. K. Pronto, então vou chamar essa constante de K. O que é que eu vou fazer? Ele está dizendo que x e y é diretamente proporcional a 4 e 6. Então, x é diretamente proporcional a 4 e y é diretamente proporcional a 6. Então, o que é que eu posso fazer? Quando eu te der uns números e ele for diretamente proporcional, o que você vai fazer? Você vai pegar os números e multiplicar pela constante. Então, toda vida que a questão falar que os números são diretamente proporcional, então eu pego esses números e multiplico com a constante. Se for inversamente proporcional, eu vou pegar a constante e dividir pelos números que der na questão. Então, novamente, quando for diretamente proporcional, é a constante vezes os números, ou os números vezes a constante. Se for inversamente proporcional, vai ser a constante dividida pelo número. Então, se x é diretamente proporcional a 4, então eu vou dizer o seguinte: x vai ser igual a primeiro número daqui tem que ser diretamente proporcional ao primeiro número daqui. E esse 4, como é diretamente proporcional, vai ter que multiplicar a constante. Então, na realidade, x vai ser igual a 4 vezes k. Então, vai ficar 4k. E y é diretamente proporcional a 6. Como é diretamente proporcional a 6, 6 vai ter que multiplicar a constante. Então, eu vou ter que y vai ser igual a 6 vezes k. Então, vai ficar 6k. Então, achei agora o valor de x e o valor de y, basta substituir na equação de cima. Então, substituindo na equação de cima, eu vou encontrar a constante e futuramente, achando a constante, eu encontro quanto é x e encontro quanto é y. Então, substituindo na equação de cima, vai ficar x. Quanto é x? 4k. Mais, quanto é y? 6k. Igual. Aqui é 2 vezes x. Ó. Então, ó, 2 vezes x. Aqui vai ficar 2 vezes x. Quanto é x? 4k. Mais 1. Fazendo essa operação aqui, 4k mais 6k, dá 10k. Igual. Multiplicando aqui 2 vezes 4k, dá 8k. Mais 1. Trazendo esse 8k para o lado de cá, vai ficar 10k menos 8k igual a 1. 2k igual a 1, tirando o valor de k, k vai ser igual a 1 dividido por 2. Pronto, achei o valor da constante de proporcionalidade. Agora dá para eu achar o valor de x e o valor de y. O valor de x é 4 vezes k, que eu acabei de encontrar. O valor de y é 6 vezes k, que eu acabei de encontrar. Então, achando x, então x vai ser igual a 4 vezes a constante de proporcionalidade, 1 sobre 2. Coloco 1 aqui, multiplica em cima, multiplica embaixo. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. Eu tenho 4 dividido por 2, dá igual a 2. Achando y, eu vou ter que y é igual a 6 vezes k. Quanto é k? 1 sobre 2. Coloco um 1 aqui. 6 vezes 1 é 6. E 1 vezes 2 é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, aqui está o valor de cada um. X é igual a 2 e y é igual a 3. Então, está aqui a resposta final da questão. Está aí, solução x igual a 2, y igual a 3. Bora lá continuar. Próxima questão. Segunda questão. HQ. Segunda questão diz o seguinte:
Uma indústria de laticínios produz creme de leite e iogurte. Para produzir 1 kg de creme de leite, são necessários 5 litros de leite. O lucro gerado com a venda desse produto é de R$ 2,00. Para produzir 1 kg de iogurte, são necessários 10 litros de leite. Qual deveria ser o lucro obtido com a venda de iogurte para que a sua produção seja tão rentável quanto a de creme de leite? Então vamos lá. O que é que a gente tem aí? A gente tem uma regrinha de 3. Então eu vou colocar aqui, ó, creme de leite. Segunda questão. Creme de leite. E tenho iogurte. Certo? Aí aqui eu tenho a quantidade de leite. E aqui eu tenho o lucro. Vou fazer uma tabelinha para entender melhor. Eu tenho o lucro. Então, o que é que ele diz? Com 5 litros de leite, ele tem um lucro de R$ 2,00 em cima do creme de leite. O lucro que ele ganha é de R$ 2,00. Uma indústria de laticínio produz creme de leite e iogurte. Para produzir 1 kg de creme de leite, são necessários 5 litros de leite. O lucro gerado com a venda desse produto é de R$ 2,00. Então, eu para gerar 1 kg, isso aqui é para gerar 1 kg, e aqui também é para 1 kg. Então, para eu fazer 1 kg, para se fazer 1 kg de creme de leite, eu gasto 5 litros de leite. Quando eu vendo, me dá um lucro de R$ 2,00. Para se produzir 1 kg de iogurte, são gastos 10 litros de leite. Ele quer saber qual o valor do lucro com a venda. Então, vou chamar de X. Pessoal, aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Veja aqui o seguinte, ó. Se eu aumentei a quantidade de leite, eu tenho que aumentar o lucro. Porque se eu aumento a quantidade de leite e diminui o lucro, eu vou ter prejuízo. Então, aumentei a quantidade de leite, eu vou ter que aumentar o meu lucro. Então, é uma grandeza, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Se é uma grandeza diretamente proporcional, basta multiplicar em forma de x. Então, foi diretamente proporcional, multiplica em forma de x. Então, vou multiplicar em forma de x. Então, vai ficar 5 vezes x, vai ficar 5 vezes x, igual a 2 vezes 10. 2 vezes 10. 5 vezes x vai dar 5x, igual a 2 vezes 10 vai dar 20. Então, x vai ser igual a 20, dividido por 5, vai dar igual a R$ 4 de lucro. Então, o lucro vai ser de R$ 4. Terceira questão. Paga aqui. Terceira questão. Diz a terceira. A terceira diz assim: uma calçada foi construída por 6 pedreiros em 10 dias. Opa, então tem umas grandezas aqui, ó. Pedreiros e dias. Então, começando a leitura novamente, eu tenho uma calçada foi construída por 6 pedreiros, 6 em 10 dias. 10 dias. Tranquilo. Quantos dias, fez a pergunta, X, seriam necessários para a construção dessa mesma calçada se fossem utilizados 10 pedreiros? 10 pedreiros.
Primeiro vamos classificar a grandeza. Se essa grandeza vai ser direta ou inversa. Se ela vai aumentar de um lado, aumentar do outro, diminuir de um lado, diminui do outro. Ou inversamente proporcional, aumenta de um lado, diminui do outro, ou diminui de um lado, aumenta do outro. Então vamos lá. Pessoal, eu aumentei a quantidade de gente, aumentei a quantidade de pedreiros trabalhando. Então tem mais gente trabalhando. Se aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, isso quer dizer que eles vão entregar a obra em menos dias. Então aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, diminui a quantidade de dias para entregar a obra. Então aumentei a quantidade de pessoas, diminui o tempo para se concluir a obra. Então essa grandeza aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então tem uma regrinha: se a grandeza é inversamente proporcional, basta multiplicar em forma de linha a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Se for diretamente proporcional, multiplica em forma de x. Se for inversamente proporcional, é só multiplicar em forma de linha. Então vai ficar assim, ó. Multiplica aqui, ó. Vai ficar 10 vezes x, 10 vezes x, igual a 6 vezes 10. 6 vezes 10. Professor, eu posso usar toda vez essa, na regra de 3 simples, pode utilizar isso aqui, que é uma regrinha direta. Então, se for inversamente proporcional, basta multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Se for diretamente proporcional, multiplica em forma de x. Então, 10 vezes x vai dar 10x, igual a 6 vezes 10, 60. Achando o valor de x, x vai ser igual a 60. Se 10 está multiplicando, passa dividindo. Posso cortar esse zero com esse. 6 dividido por 1, 6 dias. Então a obra realmente, ó, diminuiu o tempo, era 10, passaram-se agora só para 6 dias. Então, correta a questão. Então vamos lá, próxima questão. Quarta questão. Então, a quarta questão diz assim: uma fábrica de sapatos produz 100 pares de sapatos ao mês com 3 máquinas. Então, achei as grandezas. Então, pares de sapatos, pares de sapatos ao mês e máquinas. Pronto, agora é só colocar os números. Então, a fábrica produz 100 pares 100 pares de sapato ao mês, trabalhando com 3 máquinas. 3 máquinas. Se ela comprar 2 máquinas a mais, então eu tinha 3. Comprando 2 a mais, então eu vou ficar com 5 máquinas. Ele quer saber quantos pares de sapato serão produzidos ao final do mês. Então, quantos pares de sapato serão produzidos ao final do mês? Classificando a grandeza, ó, vamos lá. Aumentei a quantidade de máquina. Aumentou a quantidade de máquinas. Setinha para cima para dizer que aumentou. Se eu aumentei a quantidade de máquinas, é lógico que eu vou aumentar a quantidade de pares produzidos. Então, aumentei a quantidade de máquinas, aumenta a quantidade de pares produzidos. Então, veja que essa daqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, é só multiplicar em forma de x. Então, vai ficar, ó, 3 vezes x igual a 100 vezes 5. Então vai ficar, ó, 100 vezes 5. Aqui multiplicando vai ficar 3x igual a
500, né? 100 vezes 5 dá 500. Então, x vai ser igual a 500 dividido por 3. Fazendo essa divisão aí, vai dar uma divisão quebrada, vai dar igual a 66,6 pares de sapatos. Na realidade, como é uma coisa inteira, não tem metade de um par de sapato, metade seria só um sapato, então não é um par, então aqui não considera. Então, na realidade aqui, o número certo seria 166 pares de sapatos. Então, a resposta correta é 66 inteiros. Porque se eu colocar 66,6 é como se eu produzisse 66 pares e um sapato. Então não é considerado par. Então, na realidade, só 166. Quinta questão. Quinta. O que diz a quinta aí, ó? Qual é a velocidade de um caminhão que gasta 4 horas em um percurso, sabendo que gastaria 8 horas nesse percurso, se ele percorresse esse mesmo percurso a uma velocidade de 40 km por hora? Então, o que é que eu tenho? Então, ó, qual é a velocidade de um caminhão que gasta 4 horas em um percurso, sabendo-se que gastaria 8 horas nesse mesmo percurso, se tivesse a 40 km por hora. Então, tem velocidade e tempo. Cuidado com o problema que ele tenta tirar você de tempo. Ele quer que você, na hora da interpretação, você dê um deslize e erre. Então, ele diz que a 40 km por hora, ele a uma velocidade de 40 km por hora, ele gasta 8 horas. 8 horas. Aí ele diz, se eu diminuir esse tempo para 4 horas, qual será a minha nova velocidade? Quer saber qual será a velocidade desse veículo? Ó, classificando a grandeza aqui, ó, eu diminuí o tempo, era 8, foi para 4, então eu diminui o tempo. Se eu diminuir o tempo, o que é que tem que acontecer com a velocidade? Se eu diminuir o tempo para chegar, é porque eu tive que aumentar a velocidade. Por quê? Quando aumenta a velocidade, diminui o tempo de chegada. Então, aumentei a velocidade, em consequência, o tempo para chegar diminui. Então, isso aqui é uma grandeza, setinha para cima, setinha para baixo, é uma grandeza inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, é só multiplicar na forma horizontal. Parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. Professor, por que o senhor começa a sempre multiplicar na parte de baixo? Eu sempre começo com quem tem a variável. Então, se a variável está na parte de baixo aqui, ó, então, ó, vou multiplicar logo essa parte. Então, vai ficar x vezes 4 igual, agora a parte de cima, ó, 40 vezes 8. Então, aqui, x vezes 4 dá 4x, igual a 8 vezes 4 dá 32, acrescenta um zero. Estou encontrando o valor de x, x vai ser igual a 320 dividido por 4. Então, 32 dividido por 4 dá 8, acrescenta o zero, então 80 km por hora. Então, a velocidade dele foi de 80 km por hora. Sexta questão. Vamos lá, apagar aqui. Vamos para a sexta. Sexta questão. O que é que diz a sexta aí? Um posto de gasolina com 4 bombas de combustível em seu estabelecimento é capaz de abastecer 500 carros por dia. Então eu tenho bombas de combustível e
carros por dia. Carros por dia. Então o que é que ele diz? 4 bombas abastecem em média 500 carros por dia. Se esse posto ampliar seu negócio e colocar mais 3 bombas, então eu tinha 4. Se eu acrescento 3, eu vou ficar com 7. Quantos carros poderá abastecer diariamente? Então, X. Fazendo a pergunta aqui, ó, lógico, aumentando a quantidade de bomba no posto, eu vou poder aumentar a quantidade de carros abastecidos por dia. Quanto mais bomba, mais carro. Então é uma grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, multiplica em forma de x. Então aqui 4 vezes x, 4 vezes x, igual a 7 vezes 500. 7 vezes 500. Multiplicando aqui vai ficar 4x. 7 vezes 5 dá 35. Como eu tenho 2 zeros, acrescenta 2 zeros. Finalizando aqui, vai ficar x é igual a 3.500. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Dividindo 3.500 por 4 vai me dar 875 carros. Então ele vai poder abastecer, fazendo essa divisão aí, ao invés de 500, ele vai abastecer agora por dia 875 carros. Então até a próxima aula, próxima correção aí para vocês. Então tá aí, um abraço a todos. Até mais. Valeu, pessoal.